Graça e paz, internautas, graça e paz, povo de Deus. Queridos, eu estarei gravando uma série, na verdade, um macrotema, os evangelhos, e dentro desse macrotema, 3 microtemas serão abordados. Primeiro, os evangelhos e a patrística. Segundo, os evangelhos e a manuscritologia. Terceiro, os evangelhos e os apócrifos e pseudepígrafos. Eu estarei trabalhando detalhadamente, tá? Os evangelhos e a patrística, cada pai das igrejas. Estarei trabalhando os pais apostólicos, os pais pré-nicenos, que são aqueles antes de Niceia, mas que também não são os pais apostólicos. Os pais apostólicos são aqueles que tiveram com os apóstolos ou com testemunhas oculares dos apóstolos, tá? Estarei trabalhando todos os capadócios, pais gregos, pais latinos, pais coptas, enfim, estarei trabalhando também os pais pós-niceno. Concluindo essa série, eu estarei trabalhando os evangelhos e a manuscritologia, ok? A papirologia. Estaremos trabalhando os papiros, os fragmentos, os códices, os tipos de textos, tá? Os tipos de textos, a geografia desses textos, as variantes textuais, ok? Estaremos trabalhando também essa série. E por fim, estarei trabalhando, desculpe irmãos, eu ainda não estou 100%, tá? Estarei trabalhando os evangelhos e os apócrifos e pseudepígrafos. Vamos trabalhar todos os apócrifos, os pseudepígrafos. Se existir um fragmento de apócrifo que seja, nós estaremos trabalhando, tá bom? Vamos jogar os evangelhos na fogueira. Joga esses evangelhos na fogueira. Vamos ver se eles vão resistir a essa fogueira ou se eles irão morrer queimados. Perfeito? Perfeito. Então, eu quero observar primeiro um detalhe. Se os evangelhos são posteriores aos apócrifos, por que tanta insistência em Evangelho de Pedro trazer o nome dos apóstolos para autenticar seus evangelhos? Porque o Apocalipse de Pedro, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe e muitos outros pseudepígrafos atribuídos aos apóstolos. Por quê? Estranho, não? Não é estranho? Ou seja, só se faz uso de um renome para autenticar um outro nome se aquele renome já existir renomado. É para se pensar nisso, não? O que vocês acham? Não é para se pensar nisso? Então, o simples fato de os pseudepígrafos e apócrifos os pseudepígrafos mais precisamente, fazerem usos de títulos apostólicos, já mostram que essas obras apostólicas eram obras de renome. Mas vamos ao que interessa, vamos a Clemente de Roma. Primeiro, Clemente de Roma, capítulo 13, eu quero explicar aqui algo em relação à expressão disse o Espírito Santo ou diz o Espírito Santo, quando os pais das igrejas usam essas expressões. Clemente de Roma, capítulo 13, diz assim, abre aspas: portanto, irmãos, sejamos humildes, abandonemos toda a arrogância, a vaidade, o exagero e a raiva, e cumpramos o que foi escrito, pois o Espírito Santo disse. Fecha aspas. Você chega no capítulo 45 da primeira epístola de Clemente, e você vai ter uma expressão parecida. Abre aspas. Sejam zelosos, irmãos, sobre as coisas que dizem respeito à salvação. Vocês buscaram nas Escrituras, que são verdadeiras e que foram narradas por intermédio do Espírito Santo. Fecha aspas. Clemente de Roma, capítulo 45, a partir do versículo 1. Então, as Escrituras foram narradas pelo Espírito Santo, o Espírito Santo disse. Senhores, o que os pais das igrejas querem dizer com isso? Será que os pais das igrejas estão dizendo que o Espírito Santo verbalizou, ditou, e alguém foi ali
pegando e escrevendo o que o próprio Espírito Santo escreveu algo, não. Para que eu entenda um termo dentro de uma literatura, de uma obra de um autor, eu preciso entender como esse autor ou aquele autor faz uso do termo. Eu não posso pegar o termo e dar ao termo um pretexto interpretativo a meu bel prazer, porque eu estarei sendo desonesto com o autor e automaticamente sendo desonesto com aqueles aos quais eu estou tentando passar a informação. Um intérprete é um repórter. O repórter, ele precisa passar a notícia de forma simplificada, clara, inteligível e não deturpada ou adulterada, para que eu não caia na chamada fake news, para que esse intérprete não caia na chamada fake news da interpretação. Ok? Ok. Então vamos lá. Vamos voltar ao capítulo 13. No capítulo 13 de 1 Clemente, o contexto já deixa bem claro que Clemente está falando das Escrituras. O Espírito Santo disse através das Escrituras. É através das Escrituras que o Espírito Santo está falando. Não é o Espírito Santo falando, verbalizando, trazendo sons altissonantes, mas é falando através das Escrituras. Portanto, o texto diz assim, abre aspas, portanto, irmãos, sejamos humildes, abandonemos toda a arrogância, a vaidade, o exagero e a raiva, e cumpramos o que foi escrito pelo Espírito Santo. Não exiba o homem sábio a sua sabedoria, nem o forte a sua força, nem o rico a sua riqueza, mas o que exiba a glória do Senhor, que procure cumprir sua justiça e retidão. Fecha aspas. Aqui, diretamente, Clemente está fazendo uso do Espírito Santo falando através dos escritos de Jeremias. Jeremias 9, 23 a 24. Isso fica muito claro, muito nítido. Olha o capítulo 8 da primeira epístola de Clemente. Abre aspas, a partir do versículo 1. Os ministros da graça de Deus, por meio do Espírito Santo, falaram da conversão pelo arrependimento. Fecha aspas. Observe, os ministros da graça de Deus, falando pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo fala através de quem? Dos escritores e de seus escritos, que é a chamada inspiração bíblica. Capítulo 16 da primeira carta de Clemente. O texto diz assim, abre aspas, Cristo está com os humildes e não com os que se exaltam acima dos outros. O cetro da majestade de Deus, até mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, não veio com as pompas da arrogância e do orgulho, embora pudesse tê-lo feito, mas em humildade, conforme disse o Espírito Santo sobre ele. Senhor, quem acreditou na nossa palavra? A quem se revelou o braço do Senhor? Fecha aspas. Nós vemos que aqui Clemente está falando do Espírito Santo ter falado através de quem? Uma citação do profeta Isaías. Isso é bem claro, isso é bem notório. Agora ainda Clemente de Roma, capítulo 42. Capítulo 42 da primeira epístola de Clemente de Roma. Observem, desculpem-me, senhores, e continue orando a meu favor. Capítulo 42 de 1 Clemente. Eu estou explicando a expressão disse o Espírito Santo, falou o Espírito Santo, narrou o Espírito Santo, dentro do contexto geral do próprio Clemente de Roma. Capítulo 42. Abre aspas. Os apóstolos receberam o evangelho para nós do Senhor Jesus Cristo, que nos foi enviado por Deus. Então Cristo veio de Deus e os apóstolos vieram do Cristo. Ambas as missões vieram da vontade de Deus, tendo, portanto, recebido a incumbência, sendo plenamente assegurados pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e confirmados na palavra de Deus com plena certeza do Espírito Santo. Fecha aspas. Confirmados na palavra de Deus com toda a certeza do Espírito Santo. Fecha aspas. Observe, senhores,
que quando Clemente fala de o Espírito Santo está falando através das Escrituras, através da inspiração das Escrituras. Isso está claro nas epístolas de Clemente. Mas, permitam-me ainda, Clemente 47, versículo 1. Abre aspas, desculpe-me. Retome a epístola do abençoado apóstolo Paulo, o que ele escreveu para todos no início do Evangelho, na verdade, inspirado pelo Espírito, ele acusou vocês a respeito de si mesmo, de Cefas e de Apolo, porque já tinham tomado partido. Fecha aspas. Então está claro, está nítido, não resta nenhuma dúvida de que quando o apóstolo fala disso, o Espírito Santo está falando, o Espírito Santo falando através das Escrituras, através dos escritos, tá? Não é o Espírito Santo ditando e nem escrevendo nada. É bom que isso fique bem claro dentro da própria obra de Eusébio. Agora, o que isso tem a ver, o Espírito Santo, os pais das igrejas e o Evangelho, Clemente e o Evangelho. Vamos continuar observando. Agora vamos falar dessa inspiração do Espírito Santo no contexto da fala de Clemente em relação aos evangelhos. Voltemos a Clemente capítulo 13, a partir do versículo 1, abre aspas. Portanto, irmãos, sejamos humildes, abandonemos toda a arrogância, a vaidade, o exagero e a raiva, e cumpramos o que foi escrito pelo Espírito Santo, cumpramos o que foi escrito, pois o Espírito Santo disse: não exiba o homem sábio a sua sabedoria, nem o forte a sua força, nem o rico a sua riqueza, mas o que exibe a glória do Senhor, que procure cumprir sua justiça e retidão. Acima de tudo, lembremos-nos as palavras do Senhor Jesus, mestre em grandeza, paciência e tolerância, que nos falou: sede misericordiosos, que receberão a misericórdia. Perdoai, que sereis perdoados. O que fizerdes vos será feito. O quanto derdes vos será dado. Como julgardes, sereis julgados. A medida que usardes será a mesma usada convosco. Fecha aspas. Aqui, ainda no contexto de inspiração, Clemente está citando diretamente o Senhor Jesus. Ele fala para dar ouvido às palavras do Senhor Jesus. Observe que ele não fala aqui de Paulo, mas ele fala das palavras diretas do Senhor Jesus. Essas palavras são encontradas nos evangelhos. Você tem aqui uma síntese do Sermão do Monte, que está nos evangelhos. Vamos ao capítulo 46 da primeira epístola de Clemente. Clemente, capítulo 46, abre aspas. Lembre-se das palavras de Jesus, nosso Senhor, pois ele disse: ai daquele homem, será melhor para ele não ter nascido, em vez de ofender um dos meus eleitos. Seria melhor para ele amarrar-se a uma pedra de moinho e lançar-se ao mar, do que perverter um dos meus eleitos. Fecha aspas. Aqui Clemente está citando diretamente o Senhor Jesus, não Paulo, mas diretamente o Senhor Jesus. E é interessante que no capítulo 42, Clemente vai confirmar que essas citações que ele está falando diretamente do Senhor Jesus são citações dos evangelhos. Vamos ver? 1 Clemente, capítulo 42, a partir do versículo 1, abre aspas. Os apóstolos receberam o evangelho para nós do Senhor Jesus Cristo, que nos foi enviado por Deus. Então Cristo veio de Deus e os apóstolos vieram do Cristo. Fecha aspas. Então observe, Clemente cita diretamente Jesus. Ele diz que os apóstolos receberam os evangelhos do Senhor Jesus e passaram para ele e para o nós aqui, contemporâneos do Clemente, uma citação direta do Evangelho. E Clemente vai e cita diretamente o Evangelho, sem fazer menção a Paulo. Quando ele cita Paulo, ele diz:
atentemos para a epístola do apóstolo Paulo, como disse o nosso apóstolo Paulo, mas aqui não. Aqui ele está indo direto às palavras de Jesus e está dizendo, citando diretamente as palavras de Jesus, está dizendo, olha, este evangelho nós recebemos dos apóstolos que receberam de Jesus. E nós temos os evangelhos escritos pelos apóstolos, pelo menos 2 deles, Mateus e João. E temos Marcos e Lucas, que também foram propagadores do evangelho e que receberam também dos apóstolos. Então, senhores, nós temos aqui um testemunho importantíssimo que coloca os evangelhos em uma existência muito primitiva. E eu quero ler com vocês aqui o capítulo 41 da Epístola de Clemente, que é de suma importância, para que você entenda o aspecto temporal dessas narrativas de Clemente. Clemente 41, abre aspas. Irmãos, cada um de vocês, por sua própria ordem, dê graças a Deus, mantendo a consciência e tranquila e não transgredindo a regra do seu serviço, agindo com toda dignidade. Não é em qualquer lugar, irmãos, que os sacrifícios diários contínuos, ou ofertas voluntárias, ou oferta pelo pecado e ofertas pela culpa são oferecidos, mas apenas em Jerusalém. E mesmo lá, a oferenda não é feita em qualquer lugar, mas diante do santuário, na frente do altar, com o sumo sacerdote e os ministros a examinar a vítima a ser oferecida antes do sacrifício. Fecha aspas. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui Clemente fazendo uma citação à existência no tempo em que ele está escrevendo a carta do exercício sacrificial no templo em Jerusalém, mostrando que o templo ainda não havia sido destruído e, portanto, essa carta de Clemente, com muita probabilidade, examinando-a internamente, fontes externas também apresentam isso, probatoriamente, muito probatoriamente, ela foi escrita antes de 70. Ele faz menção clara e evidente aos sacrifícios do templo existindo. Ele diz, olha, irmãos, não é em qualquer lugar, é em Jerusalém que se sacrifica na presença do sacerdote, os ministros a examinar o animal. É este Clemente que faz menção, quando está escrevendo sua carta, a vigência existencial dos sacrifícios em Israel, mostrando que o templo ainda não fora destruído e que, portanto, está escrevendo ele antes de 70, ele faz menção aos evangelhos, cita diretamente os evangelhos e diz que esses evangelhos são inspirados pelo Espírito Santo e os coloca em pé de igualdade com as Escrituras do Antigo Testamento. Uma vez que ele diz que esse evangelho foi inspirado pelo Espírito Santo, uma vez que ele diz que esse evangelho, desculpe, meus irmãos, por favor, veio de Jesus, que passou para os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, se nós atentarmos com muita precisão, nós veremos que não tem como, de forma alguma, usar os pais da igreja, Clemente por sinal, para dizer que eles inventaram os evangelhos. Não tem como. Pois, ele cita os apóstolos, ele cita os evangelhos. Quando fala os apóstolos, está falando de forma genérica, não está falando o apóstolo no singular, como que fazendo uma referência aos escritos do apóstolo Paulo. Quando ele cita Paulo, ele o faz diretamente. Mas ele está fazendo a citação dos apóstolos, que receberam o evangelho de Jesus. E ele está dizendo que estes apóstolos foram inspirados pelo Espírito Santo. Está aí. Colocando esses escritos apostólicos em pé de igualdade com as escrituras do Antigo Testamento. Enaltecendo os evangelhos. Portanto, não tem como eles terem criado os evangelhos, uma vez que eles fazem citações diretas dos evangelhos, como os evangelhos existindo ali. E eles colocam esses evangelhos em nível superior de inspiração a seus próprios escritos. Então nós temos aí testemunhos antiquíssimos dos evangelhos. Que Deus abençoe a todos. Esse é o primeiro vídeo
do tema Os Evangelhos. Estou no microtema Os Evangelhos e a Patrística Clemente de Roma. Peço que compartilhem esse vídeo, divulguem, e vocês terão aqui, vocês têm a minha palavra, vocês terão aqui um conteúdo verdadeiro, sem burlar, sem maquiar, mas interpretando os fatos como eles são. Uma reportagem, um verdadeiro intérprete reportando os relatos de forma clara, objetiva e honesta. Que Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus.